do espaço, porque Deus vai usar vocês muito. Então, fico muito feliz. Ontem eu notei aqui uma unção muito grande, então eu acho que devem ter orado mesmo por esse encontro. Quando eu entrei, eu percebi que não era uma conferência, sim um ajuntamento solene, ali uma dobradiça, uma virada, uma porta que está abrindo na vida dessa igreja. Eu fico muito feliz, muito alegre mesmo. Então, um lugar ungido como está aqui é a mesma coisa que uma praia. Então, não fica triste não, porque estar no lugar ungido é a mesma coisa que estar numa praia deliciosa. Então, você está numa praia deliciosa. Por que eu estou falando isso? Porque onde você está num lugar ungido, às vezes você pensa assim, não está acontecendo nada, eu só assisti e fui embora normal. Mas você vai assim para a praia também. E aí a gente fica lá na praia um tempão e a gente fala assim, está ótimo. Só que à noite, quando você vai tomar banho, você está igual um pimentão, não é? Você fala assim, não está nem queimando, eu não estou notando nada. Mas você ficou ali exposto ao sol e você queimou todo. Quando alguém fica exposto a uma unção, pode achar que não está acontecendo nada, mas Deus começa a te queimar e Ele começa a te marcar. E Deus vai te marcando, e você pensa que não acontece nada, mas quando você chega em casa à noite, você foi mudado. A unção entrou e ela permanece, e você então vai mudar para sempre, não é? Então, prepare-se. Agora, então posso dar um conselho para você, aqui nesse ajuntamento solene? Tira sua blusa. Não literalmente, por favor. Não, por favor, irmão, não me leve a mal, é pegadinha. Mas tire a sua blusa. Já que você está querendo o sol, tire a sua blusa, porque sabe, tem muita gente que vem para eventos assim, cheio de protetor. E ele tampa a orelha, e ele põe blusa com proteção, de sol, e ele põe boné, e chapéu e luva, e ele evita, e ele diz, eu não vou queimar. Hoje é o contrário, tire a sua blusa. Tira o protetor, deixa Deus te queimar, deixa Ele fazer. Tem medo de Deus, se Ele é amor e tem o melhor para nós? Então tira a sua blusa, desarme aí o seu espírito. Então vamos orar assim, feche seus olhos e vamos tirar nossas blusas, vamos tirar nossos escudos, nosso protetor solar, vamos deixar a unção, o propósito, a palavra de Deus, a visão entrar na nossa alma, no nosso coração, e a fazer parte da gente. Abra agora seu coração. Talvez você sabe, lá no fundo, eu uso protetor. Eu não quero me comprometer, eu não quero me envolver. Tá bom do jeito que está. Eu gosto de ficar a uma certa distância. Não, eu não sou tão radical. Hoje, tira a sua camisa, tira a blusa, e deixa o Espírito de Deus te marcar. Uma marca que vai passar para outros e para outros e para outros, e a gente poder gerar um rebanho, uma dinastia com uma marca, as marcas de Cristo, não é? Então vamos orar. Pai, que o teu Espírito como sol penetre profundo em nós. Onde o sol entra, Deus, tudo é limpo. Onde o sol entra, ó Deus, a sujeira morre, é limpo. E eu quero pedir luz, eu quero pedir também calor. Onde o sol vem, Deus, o Senhor derrete. Que nós não endureçamos como cimento, mas a gente amoleça, ó Deus, como cera, que sejamos moldáveis. Pai, que o sol nos aqueça, Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Por favor, Deus, que o Espírito Santo, nesta manhã, abençoe esta igreja. Uma igreja tão pronta, tão excelente, tão disposto a ir além, a ir mais, a ser, Pai, ó Deus, uma força da tua igreja aqui no Cone Sul, Senhor, em toda essa região. Pai, eu venho pedir poder, eu venho pedir revelação, eu venho pedir uma ação direta do Senhor, eu venho pedir, Pai, que até o que os pastores não falarem, o Senhor fale. Deus, por favor, fica à vontade para falar, de muitas formas, de muitas maneiras. Deus, em nome de Jesus, e apronta, dispõe nossa mente, nosso coração, para este contato com o Senhor. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém, amém. Eu trouxe uma apresentação, eu queria falar com você hoje de manhã sobre esse tema, o que é a igreja. Eu queria que você desse uma olhadinha, o que é a igreja. Eu vou falar com você um pouquinho sobre o que é a igreja. Fizeram até uma capa diferente ali, mas não tira meus movimentos não, hein? Se você tirar, eu estou lascado, hein? Então, olha aí, eu queria falar com você um pouquinho nesta manhã sobre igreja, sobre o que é a igreja. Não é? Eu queria começar com esse conhecido jogo de palavras que a gente costuma fazer. Então, eu vou falar o nome de algumas empresas ou algumas marcas famosas e você vai me dizer o que eles fazem, não é? O que essas empresas fazem. Então, por favor, eu queria falar Starbucks, não é? O que Starbucks faz? Café. Se você ouvir o nome Starbucks, você identifica imediatamente. Vamos lá, Rolex. Relógio. Toyota. Toyota carro. Beleza. McDonald's. Igreja. E aí? Embaralhou um pouquinho? Embaralhou um pouquinho. E você já não se sentiu tão confortável. Porque parece que a gente foi perdendo ao longo de muitos anos. O que acontece normalmente? O tempo não é fácil para as organizações. E uma das coisas mais importantes nos líderes dessas organizações que eu citei é segurar a empresa naquilo que é o seu foco, a sua vocação. Porque Starbucks jamais seria a maior cafeteria, não é? Um lugar de trabalho, um lugar que o nome já chama você para uma delícia, se os donos e os líderes do Starbucks tivessem deixado eles começarem a fazer pizza, ou começarem a fazer camiseta, ou começar a fazer outras coisas. Eles fazem café. Essa é a vocação e por isso eles são líderes, por isso eles conquistam. A mesma coisa a Toyota, a mesma coisa a Rolex. Então, quando você foca naquilo que você é chamado a fazer, isso é tão importante. Mas todas essas empresas são empresas relativamente novas, bem novas, e não tiveram ainda o efeito do tempo que normalmente desvia a gente daquilo que era a visão original. E a pergunta minha é, será que aquela maneira de ser igreja que hoje nós vivemos é resultado de séculos e séculos de pequenos desvios e de pequenas alterações que foram nos tirando do foco principal? Será que isso é verdade? O que é a igreja? O que a igreja faz? Como ela foi concebida? Por que a igreja está aqui na terra? E se a gente não conseguir discernir isso, talvez a gente não vai entender a importância de que de tempos em tempos a gente repense e faça essa pergunta. E a pergunta, o que é a igreja? É uma pergunta que tem que estar o tempo inteiro na nossa cabeça e a gente tem que estar imaginando, eu estou fazendo o que Jesus pediu para eu fazer? Já imaginou se quando nós chegarmos diante dele lá no céu, e a gente chegar todo animado e dizer, Senhor, olha tudo que eu fiz para o Senhor, e ele fala, puxa, que legal, não é? Que legal. Eu passei um constrangimento enorme quando convidei um amigo recentemente para comer na minha casa, e quando eu coloquei a comida, ele disse, eu não como esse tipo de comida. Cara, foi um constrangimento enorme, porque se fosse eu, sei lá, eu engoli aquilo ali, jogando água em cima, eu jamais, mas ele não comeu mesmo. E nós não sabíamos o que fazer. A minha esposa correu no vizinho, bateu na porta e fez um prato feito na vizinha que a gente nem conhece tanto para servir alguma coisa, porque foi um constrangimento. Já imaginou se a gente chegar diante do Senhor dizendo, olha tudo que eu fiz para você, e ele disser, não era isso que eu queria. E vocês erraram totalmente. Você acha que ele vai ser bonzinho e vai dizer assim, mas eu aceito isso mesmo. Talvez a gente tenha feito tudo errado, não é? Quando o livro de Atos foi escrito, ele é para nós um manual claro e uma revelação precisa daquilo que Deus imaginava da gente. Capítulo 1,
o livro de Atos, através do Dr. Lucas, recapitula para nós a grande comissão. No capítulo 1, Jesus está se despedindo, ele sobe aos céus, mas ele deixa bem claro que nós tínhamos um chamado. Ele diz: vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra, não farão isso por vocês mesmos, receberão poder, mas o que eu quero que vocês façam é que vocês levem o evangelho a todas as pessoas e transformem pessoas que ouvem o evangelho não apenas em religiosos, mas em discípulos de Jesus. Esse é o capítulo 1. E eles voltam para Jerusalém sabendo exatamente o que eles deveriam fazer, ou seja, nada. Eles deveriam parar, avaliar, relembrar tudo e orar, 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 porque Jesus disse: essa não é uma obra normal, não é uma obra de uma cafeteria, de uma empresa de carro, de uma fábrica de relógio, é uma obra de transformação de vidas. Homem nenhum consegue transformar a vida de ninguém, palavra nenhuma muda, só o evangelho, só o poder de Deus. Então vocês precisam do poder de Deus. A igreja entendeu isso precisamente, buscou, até que no capítulo 2, de repente, o auditório sofre uma ventania, um som, o poder de Deus vem, ele é visível, marcas de fogo, não em alguns mais ungidos, nem quem estava perto. Lá atrás, quem está carregando um bebê no colo, quem estava trocando a fralda de uma nenenzinha, também recebeu, porque era um clamor da igreja, um só corpo. Todos receberam uma marca de fogo, um poder, uma autoridade, e todos saíram à rua fazendo o quê? Fazendo o quê? O poder produziu o quê? Testemunho. E o testemunho foi tão impactante que 3.000 se convertem num primeiro momento, e a igreja nasce exuberante, entendendo o seu foco e a sua fonte de poder, até que no capítulo 3, agora sim, a igreja começa a funcionar. Você já reparou o capítulo 3 do livro de Atos? Agora é a igreja funcionando. É a primeira vez agora, então, que, compreendendo o chamado, revestidos de poder, os discípulos vão viver a sua vida. E Pedro e João estão indo para o templo para orar. Eles tinham gostado daquele negócio de orar, já tinham ficado 10 dias orando, buscando sem parar, continuavam orando, mesmo já revestidos. Eles queriam a presença, eles queriam ser renovados. Mas quando eles vão subir uma escada, você se lembra, quem estava lá? Quem estava lá? Você lembra no capítulo 3? Um paralítico. Você sabe que os paralíticos, os doentes, gostam de ir para portas de igreja. Porque, em tese, quem está indo lá para dentro são as pessoas mais humanizadas, mais sensíveis, estão buscando a Deus. Então, quando eles estão subindo, alguém estende a mão, e é um paralítico. E esse paralítico pede uma esmola. A minha pergunta para você é: o que Pedro respondeu? Pedro disse: eu não tenho dinheiro. Você acha que ele mentiu? Ele fez como às vezes alguns fazem: tem nada não. Não tenho não. Tem, mas não quer dar, mas fala que não tem. Não, Pedro não tinha. Por algum motivo, ele não tinha. Ele não mentiu. Agora, vamos supor se Pedro tivesse. Se Pedro tivesse dinheiro, ele pediu dinheiro. E se Pedro tivesse dinheiro? Se Pedro tivesse dinheiro, talvez ele falasse: ele está me pedindo dinheiro, eu vou dar dinheiro. Mas ali não é Pedro, é a igreja. É a igreja diante do mundo. É a igreja diante do mundo. O que eu fui chamado a fazer? O que eu fui chamado a fazer? O texto diz para nós que Pedro responde para ele: eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, e ele tem, ele recebeu. O que ele tem? Primeiro, clareza. Eu sei o que é para eu fazer. Eu sei porque eu estou aqui. Eu sei que agora é a igreja. E o que a igreja faz? Discípulos. A igreja faz discípulos. A igreja não faz café, não faz relógio, não faz camisa, não faz culto, não faz família. A igreja faz discípulos. Ela pode usar muitos mecanismos para um objetivo:
transformar o mundo através de discípulos, encher a terra de filhos de Deus, imagem e semelhança restaurada. Ela faz isso. Então, quando ela viu um paralítico, a igreja viu um paralítico, Pedro diz: eu não tenho dinheiro. E se ele tivesse? Se ele tivesse e ele fosse um crentão generoso, ele tiraria R$100, R$200, R$300. Se ele desse R$1.000, R$10.000, R$1 milhão para o paralítico continuaria paralítico. Se ele tivesse dinheiro, teria sido normal. Será que esse não é o problema da igreja? Será que nós não temos tido uma abordagem normal? Uma abordagem humana para os problemas à nossa volta? E será que abrindo mão daquilo que só a gente tem, será que nós não estamos privando o mundo do poder transformador de Deus? Pedro diz: eu não tenho, mas o que eu tenho te dou. E diz o texto que Pedro, focando nele os olhos, foi um constrangimento. Pedro falou: olha para mim. E Pedro olhava para ele: olha para mim, olha para mim, olha para mim. O que olhar fala? Fala de visão, fala de foco, fala de compreender. Sabe o que a igreja de hoje teria feito naquela época? O pastor teria dado uma ajuda. O ministério social teria dado uma ajuda. Por quê? Porque os pobres estão aí, nós temos que ajudar os pobres. Eu não estou contra trabalhos sociais de jeito nenhum. Gasto uma fortuna com trabalhos sociais, invisto brutamente nisso. Mas eu estou falando da missão da igreja. O pastor teria voltado para a igreja, irmãos, e teria compartilhado: eu fiquei tão tocado com o que aconteceu, mas graças a Deus, o Senhor tinha me dado um recurso e eu pude ajudar aquela pessoa. Ótimo, ele teria almoçado 1 semana, 2 semanas, mas 3 semanas depois ele estava lá de novo, mendigo, abandonado, sofrido, com destino comprometido. Assim é o mundo. E ele teria dito para alguém, e alguém na igreja teria falado: pastor, eu sinto em meu coração que eu também posso entrar nesse processo. E juntam umas irmãs, e nós vamos criar um ministério da almofada. Por quê? Porque alguém descobre que o paralítico está sentado no chão duro. Nunca mais um mendigo vai botar o seu bumbum na pedra, porque a nossa igreja dá almofadas para os paralíticos, e surge o ministério da almofada. Mas uns irmãos falam: e o sol? O sol causticante do Oriente Médio, coitado dele naquele sol. E surge o ministério do ombrelone, ou do guarda-sol. E aí nós vamos fazendo ministérios, e nós fazemos tudo menos focar naquilo que é a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? O que é a igreja? O próprio livro de Atos, ela responde isso para nós. Pode prosseguir, por favor? O próprio livro de Atos diz para nós que a igreja é uma comunidade. Diga comigo: comunidade. Você gosta da igreja ser comunidade? É a minha parte preferida. Eu amo a igreja. A igreja é uma comunidade. O livro de Atos fala para nós no finalzinho como a igreja vivia. E a inspiração para essa conferência, aliás, para a razão de ser desta igreja, eu vejo, é o livro de Atos, que diz que eles estavam juntos, que eles tinham tudo em comum, e eles eram singelos de coração e amavam uns aos outros. Eles cuidavam uns dos outros, estavam sempre juntos, tomavam suas refeições de casa em casa, iam para o templo, eles repartiam os seus bens, ninguém passava necessidade, eles eram amigos, entre eles havia um amor, uma alegria. Uau, que delícia ser de uma igreja! A igreja era uma comunidade, pessoas unidas na mesma fé, no mesmo Senhor, por causa do que Cristo fez. Amém. Nossa igreja é uma comunidade. Mas ela não era só uma comunidade. Pode passar, por favor. O que é a igreja? A igreja também é, pode passar, a igreja também é uma instituição. Diga comigo: instituição.
Tem algum problema a igreja ser uma instituição? Não, a igreja era uma instituição. Ei, a igreja cheia do Espírito, a igreja do livro de Atos, também era uma instituição. Se você olhar em Atos 5, Atos 6, Atos 11, Atos 15, você vai ver o quê? Assembleia, diaconia, liderança, cesta básica, organização. Ele coloca o segundo escalão de liderança. Havia uma ordem, a oferta era trazida, colocada no gasofilácio ou no chão, dizia-se lá aos pés dos apóstolos. É uma instituição. Então a igreja, o que é a igreja? Ela é uma comunidade, ela é uma instituição. Está tudo legal? Tudo ótimo. Está tudo bem? Tudo ótimo. Qual o problema? Nenhum. Olha aqui a igreja comunidade aqui. Olha a igreja instituição aqui, olha, olha, olha. É uma delícia. Mas, por favor, veja como que a igreja se tornou. Pode mudar, por favor. Pode mudar, por favor. Vamos lá, fica aí comigo. Como que a igreja, com o passar de 2000 anos, ela se tornou hoje em dia? Vamos lá, próximo. Ela é uma comunidade, não é? É uma comunidade. A igreja deixa de ser comunidade? De jeito nenhum. Mas cadê a instituição agora? Pode passar. Olha onde a instituição foi parar. Pode continuar passando, por favor. E agora, ao invés da igreja dizer para as pessoas o que Jesus falou, vão e façam discípulos. 2000 anos, sutilmente, de uma pequena alteração, foi transformando a igreja, sim, no movimento, mas para dentro. E a igreja, por causa daquilo que ela foi se sofisticando, se complexando, ela começou a dizer: venha e edifique a igreja. Venha e edifique a igreja. Venha e trabalhe na igreja. Então, quando uma pessoa chega na igreja, em pouco tempo ela descobre que Deus deu a ela dons e talentos, ela descobre que Deus chama cada um para servir, e ela descobre que aqui dentro da igreja tem muitas oportunidades para ela trabalhar. E ela é treinada, e os ministérios fazem, então, a sua divulgação, arregimentam as pessoas, treinam as pessoas, a igreja aporta recursos, espaços, e nós começamos a ter vários ministérios que se parecem, muitos deles, sem nenhuma crítica, é o que mudou a minha concepção e mudou aquela curva da minha igreja. Muito se parece com o ministério do colchonete, do ministério do ombrelone, e pior ainda, nem é tanto mais para os mendigos, é mais para nós mesmos, é a nossa cadeira fofinha, é o nosso banheiro cheiroso, é a nossa criança divertida, é o nosso louvor profissional maravilhoso. Mas venha e use os seus dons para quê? Para edificar a igreja. Então nós temos cultos, pastores, ministérios, programas, etc, etc, etc. E olha só, a comunidade sumiu. A comunidade agora, que é a coisa mais linda, e que dia a dia o Senhor acrescentava às pessoas, porque contava com a admiração de todo o povo. Eles não conseguem admirar, sabe por quê? Porque eles nem veem mais aquela comunidade. Eles não conseguem enxergar. Eles acham a coisa mais estranha. Vocês entram nos prédios, eles acham que nós somos maçonarias. Na vizinhança aos nossos prédios, a gente faz questão de dizer: ei, a porta está aberta, porque eles acham assim: eu posso entrar lá? Eu nunca soube. Por quê? Porque parece tão ensimesmado, tão fechado, que a comunidade linda que Deus criou desapareceu. E o que surge diante de todo mundo, o que eles menos querem, é mais uma instituição, de um monte de gente que fica lá dentro, e parece que não estão nem aí para quem está lá na beira do caminho, estendendo a mão, dizendo: por favor, me ajuda. Por quê? Porque nem estamos lá nas calçadas mais. Tudo que a gente faz é aqui dentro, foi o que eu falei ontem. Onde eu vou ser crente? Na igreja. Na igreja eu falo de Jesus, mas quando eu saio da igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, eu vivo como qualquer outro, correndo, batalhando, desenvolvendo meus projetos, mas eu não estou fazendo
normalmente é aquilo que Cristo falou. Então, como que a igreja é hoje em dia? Uma instituição, foi o que predominou. Todo o nosso recurso, nossa energia, nosso tempo, nós gastamos dentro da igreja. E a gente fica assim, ai não. Então, quando o pastor de repente fala, eu vou arrumar alguma coisa dinâmica, sobrenatural para você fazer na terça, na quinta. Ah não, pastor, eu não aguento, porque já é tão pesado. A igreja é tão pesada, eu fico já tão cansado, pastor, eu tenho reunião disso, reunião daquilo, encontro disso, encontro daquilo, eu tenho apresentação lá e tal, pastor, pastor, legal, eu acho legal ter, mas eu já tenho meu ministério. E quando nós começamos a nossa transição, não foi nada fácil, porque na mentalidade das pessoas, elas diziam, eu já tenho meu ministério. Então, célula não é um outro ministério que eu vou me envolver, não cabe. Por quê? Porque eu estou assim, e toda igreja está assim. E sabe o que acontece normalmente? É que os projetos de trazer a igreja de volta ao discipulado, a realmente o que ela é chamada a fazer, uma comunidade de discípulos que se multiplica fazendo discípulos, não dá para fazer. Por quê? Porque eu estou muito sobrecarregado, a igreja me cansa, a igreja me demanda, a igreja me ocupa. Eu tenho 10 mil ensaios, eu tenho 10 mil reuniões, eu tenho 1000 grupos de WhatsApp. Puxa vida, a igreja já demanda e ainda quer que eu vá lidar com um grupo. Foi assim que a igreja se tornou hoje. E a própria igreja torna-se resistência à mudança que o Espírito Santo quer fazer, de nos trazer de volta. Então nós que nascemos lá como uma comunidade e uma instituição, a comunidade desapareceu. A comunidade sumiu. Tem algum problema da igreja ser assim? Não. Tem algum problema de eu ser assim? Não. Uma pessoa sem perna, que sofreu uma amputação, que uma parte dela foi arrancada, ou não existe mais, ela é uma pessoa errada? Ela é uma pessoa imprestável? Não. Mas, para falar a verdade, dificulta bastante. E sabe, a igreja perdeu a comunidade, ela perdeu os pequenos grupos. Ela perdeu o aspecto da segunda, terça, quarta e quinta. E ela tem que fazer tudo no domingo. Ela tem que fazer tudo na sua reunião. E por isso é essa doideira. E a consequência é que eu amo a igreja. A igreja como um todo é linda, mas ela perdeu sua capacidade. Ela perdeu sua velocidade, seu equilíbrio. Eu consigo viver assim, mas não ia ser muito agradável. Eu não vou poder ir muito longe. E eu não saio do meu lugar. Eu até vejo que a África precisa de Jesus. E que o Uruguai clama desesperado. E que é o meu vizinho, está batendo na esposa lá em cima. Mas eu não consigo subir. Porque eu estou na igreja, eu já estou fazendo tanta coisa e já estou tão cansado, e a vida cristã é muito pesada. Como é difícil ser crente, dói tudo, e eu vou, o pastor ainda quer que eu faça alguma coisa, porque nós não somos errados, nós só ficamos aleijados, desculpa a palavra, porque a gente cortou algo, e a gente virou só um aspecto. Nosso Salvador, ele nunca pensou que a gente ficaria dentro de uma igreja. Ele nunca concebeu que o que nós seríamos é o que nós viramos hoje. Ele nunca pensou que quando a igreja saísse lá de Jerusalém, se espalhasse pelo mundo, e que ali pelo ano 300, quando a igreja já tão perseguida, faz um acordo, uma aliança com o romanismo e vai para dentro dos prédios. É só paz, é só parar de brigar. Estão oferecendo para a gente uma catedral, que lugar bonito. Então a gente não precisa mais da nossa casa. Mas aí precisa de porteiro, precisa de voluntário. E aquele voluntário esquisito, ele tinha um grupo na casa dele, e com o passar do tempo ele falou assim, não, eu já estou trabalhando aqui, fecha lá em casa.
e fomos amputando devagarinho. E hoje a igreja não tem mais. Sabe, irmãos, se a gente não entender isso, de que nós nos desviamos do modelo original, e se nós amamos a igreja e queremos vê-la cumprindo o propósito, e se nós queremos chegar diante do Senhor tão confiante como aquele que sabe que ganhou 5 talentos e que vai trazer 10 para o Senhor e que não vai aceitar, nós chega lá e oferecer algo para o Senhor que Ele nunca pediu. Então, a igreja, ela se tornou assim, mas como ela deveria ser? Pode passar, por favor. Como ela deveria ser? Vamos lá, como ela deveria ser? Sim, uma instituição. Eu estou fazendo um bom uso desse excepcional microfone. Tem um santo ali. Tem uma coisa maravilhosa. Minha alma se elevou com esse louvor extraordinário. Que delícia essa cadeira gostosa. E olha tudo perfeito, olha a sua igreja. Meu Deus, tem uma equipe de vídeo, tem uma câmera ali, filmando. Tem alguém me avisando que eu já falei 20 e tantos minutos, não é? Que eu quero matar esse cara, não é? Esse não devia estar aqui no ministério, esse aí devia cair fulminado. Mas aqui, como que a igreja deveria ser? Uma instituição, pode passar, por favor. E essa instituição, ela existe sim, mas para quê? Não para sublimar, não para pesar, não para cansar, mas para dar apoio, apenas um apoio. Tudo que a gente tem só poderia ser um apoio, um centro de treinamento, um lugar de envio, de preparo, de motivação, de oferecer recursos e materiais para quê? Para a comunidade. A igreja deveria liderar, impulsionar a comunidade, como Jesus fez. Ele disse, vão. Então, nós, em vez de dizer, venha e edifique a nossa igreja, vá salvar o mundo. Só nós podemos fazer isso. Nem aos anjos foi dado esse privilégio. Se nós não falarmos, eles não falarão. Se nós falharmos, o evangelho terá falhado. Quando Jesus morreu, subiu ao céu, conversa-se, muita gente fala sobre isso, que ele chega lá e os anjos dizem, mas Senhor, e agora? Quer que a gente desce? Quer que a gente dê uma mão? Como é que você vai fazer? Ele fala, não, eu deixei meus discípulos. Você está falando aqueles 12 despreparados, aqueles 12 tão inconstantes. Mas Senhor, se eles falharem, eu falhei. Mas eles não falharam, gente. Conta aí, 2025 depois deles, olha quantos discípulos vieram lá dos 12 que não falharam. Eles não falharam, e o livro de Atos mostra como eles conseguiram, e eles se reuniam como uma instituição, tinham cultos no templo, tudo lindo, cortina fecha, cortina abre, luz azul, luz vermelha, parabéns, lindo, mas as pessoas não paravam nisso. Eles se reuniam no templo, mas de casa em casa, capilarizando o cristianismo em cada bairro, em cada quarteirão, em cada condomínio, em cada prédio, capilarizando, aumentando a oportunidade de contato. Pessoas estavam ali com um objetivo: eu estou aqui para fazer discípulos. É isso que nós fazemos. Então a igreja, pode passar, por favor? Ela disse, não é? Ela disse, vá e faça. Por que uma igreja em célula? Por que de casa em casa? Pode passar, por favor. Por quê? Porque a igreja é uma comunidade. A palavra comunidade chama relacionamento. Então, discípulos de Jesus compartilham suas vidas em pequenas comunidades. Eu não fico assim numa grande reunião, olhando a nuca, mas eu sento em roda, o relacionamento se aprofunda, a amizade se constrói, a oração se aprende, o ensino é natural, muito mais pelo exemplo, pelo debate, pela compreensão. O adulto não cresce, não é transformado ouvindo, mas falando. Quando ele fala, significa que ele entendeu. E no pequeno grupo as maiores transformações acontecem. No pequeno grupo os relacionamentos deixam de ser superficiais. E o mundo começa a ver. E as pessoas começam a olhar. E vão sendo acrescentadas. E a igreja volta à sua dinâmica. Então, pode voltar um minutinho? Amamos a Deus cumprindo o seu chamado de quê? De nos multiplicar em outros discípulos.
Eu mostrei ontem aquele gráfico para vocês. Durante 40 anos, a igreja linda, perfeita, bíblica, nunca teve um problema, uma divisão, um pecado, um pastor, nunca. Uma igreja maravilhosa, todo mundo aplaudia, mas ela nunca passou de 270 membros por 40 anos. Eu me converti nessa igreja. Eu sou apenas o 4º pastor, já sou pastor lá há 40. Então significa que eu fui pastor muito tempo antes e eu vivi essa fase. Durante 11 anos eu fui pastor fracassado. Eu queria mexer com a igreja. Eu fazia de tudo que você possa imaginar. Todas as tentativas. Todas as formas ministeriais, todas as novidades que chegavam, eu tentava, eu aplicava. E todos os ministérios possíveis. Mas a gente continuava. Até chegava gente, mas saía gente. Chegava gente, mas saía gente. E eu experimentei um duríssimo fracasso. Mexeu comigo. Por dentro de mim, os piores pensamentos vinham. Você é um pecador, é Deus que é contra você, tem coisa escondida na sua história, tem maldição nessa igreja. Deve ser minha denominação, batista não dá, não é possível, batista brasileiro, isso é uma encrenca, olha que herança que eu recebi. É porque eu não estou falando em língua, é porque o espírito profeta não liberou, e eu ficava me culpando, e as pessoas ficavam me culpando. Pastor, e ficava me culpando. Dos 40 anos. E um dia eu estava chorando tanto diante de Deus, e Deus me falou de maneira sobrenatural. Eu nem vou te dizer, porque você não vai acreditar. Mas Deus escreveu na parede do meu gabinete pastoral. Ele escreveu lá. Senhor, o que eu faço? Ele escreveu pequenos grupos. Eu não acreditei, eu falei, menos isso, Senhor, qualquer coisa eu quero. Isso não, Senhor. Mas ele falou assim, é isso. Nas casas, eu falei, não, Senhor, não. Eles vão dizer que eu sou G12, eles vão dizer que eu sou isso, eles vão dizer que eu sou aquilo. Senhor, não, por favor, isso não, Senhor. Eu falei assim, então você fica aí mais 100 anos. Irmãos, e eu falei assim, então eu vou abrir o meu grupo. Eu abri o meu grupo, eu aprendi tanto. Então eu vou estudar tudo, eu fiz todos os cursos que você possa imaginar. No Brasil, na Coreia, onde tinha eu fui. Viajei para todo lado, fui ver igrejas em várias partes. E uma convicção, e eu entendi que a igreja estava apenas massacrada, esgotada pela comunidade. Então, pode passar, mas a igreja também é uma instituição. Não tem problema, vai na minha igreja, os prédios mais lindos, os auditórios mais lindos, vai ver os carros que a gente tem, a sede campestre, tudo, tecnologia, arte, dança, música, tudo. Mas essa instituição equipa e apoia os discípulos, empurra os discípulos, inspira os discípulos, principalmente treina os discípulos, provendo recursos, supervisão, treinamento, para que possam cumprir o seu propósito, que é o quê? Ir e fazer discípulos. Então, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que toma tempo demais, tudo aquilo que não gera discípulos, nós fomos fechando. Nós tínhamos uns 60 ministérios, e nós fomos fechando. Não na maldade, não de uma vez, apenas mostrando. E sabe o que aconteceu? Quando os líderes daquele ministério começaram a ver as células, e os discípulos surgindo, e a alegria, e os batismos, eles falaram, eu estou desperdiçando o meu dom, eu estou me enganando, isso aqui não levou nunca ninguém a Cristo, não tem ajudado. Pastor, eu falei, mano, muito triste, que dó, pode fechar, mas muito obrigado, vou dar até uma placa para você. Mas foi fechando. E foram vindo aquelas pessoas mega talentosas, que estavam há 10, 20 anos se dedicando a um ministério que não fazia Jesuses, que não gerava Jesus na vida dela, nem na vida dos outros. E ela veio para as células e se tornaram explosivos líderes de célula. E a igreja se reavivou. Por quê? Porque não tem nada melhor do que gerar filhos, do que produzir, do que ver que você está na vontade de Deus. Então, os ministérios foram diminuindo, e as pessoas começaram a vir para as células. Pastores da minha equipe que falaram, eu nunca vou mexer com esse negócio, começaram a ver aquilo e falaram, pastor, eu vou dançar, não vai ter lugar para mim mesmo, você já está atrasado, amigo, abre um grupo para você. Mas abre, e os pastores todos vieram.
E são todos líderes de célula, porque eu abri a minha célula, eu descobri que eu não precisava cansar tanto. E começou a ser tão delicioso. E todo culto eu contando e mostrando, olha a minha célula, e minha célula aumentando. Agora são 2, são 4, são 10. E a igreja começou a ver. E a igreja continua linda. Compramos, investimos, fazemos missões, ação social, parceria. Mas tudo que a gente faz, a gente pergunta, isso empurra a grande comissão ou pesa ou atrasa? E qualquer coisa, doa quem doer, que é contra o cumprimento da grande comissão, a gente tirou. Nós não temos cultos durante a semana, nada. Por quê? Porque as células estão todos os dias. Nós temos discipulados em grupo. Nós temos escola de treinamento de líderes. Pode passar, por favor? Pode passar. Quais são nossos propósitos? Quais são nossos propósitos? Não é? Nós somos discípulos de Jesus, pode passar, que tem o propósito de amar a Deus. Esse é o grande mandamento, e isso tem muito a ver com esse ambiente. Se você não ama a Deus, você não vai querer fazer a vontade dele. Ele disse, aquele que me ama, esse fará a minha vontade, obedecerá meus mandamentos. Imagina então o maior de todos os mandamentos, a grande comissão. Então, por amor. Então, nossa igreja quer apaixonar as pessoas, encantar as pessoas. Sabe, se primeiro não houver fervor, se primeiro não houver sinal da presença de Deus, se não houver um ambiente de avivamento, de adoração, então a adoração é chave, presença de Deus é chave, o ambiente profético é chave. Valorizar a presença de Deus. Por quê? Porque nós amamos a Deus. Mas não é só isso. Ele disse, ame a Deus, pode passar, e ame as pessoas. E o nosso primeiro valor é amar a Deus, mas o segundo valor é, se eu amo a Deus, o amor dele é derramado em meu coração. Quando Jesus veio como Deus, e ele amava a Deus mais do que tudo, ele diz, Pai, eu te amo, Pai, seja feita a sua vontade. O filho que amava o Pai perfeitamente, amava as pessoas, deu a sua vida pelas pessoas, e nós devemos dar a nossa vida. Sabe, esse é um valor inegociável, a compaixão pelo perdido. Sabe, irmãos, eu diria para vocês, se vocês querem se tornar uma igreja que vai ganhar Porto Alegre para Jesus, de milhares de pessoas, de 1 milhão de pessoas, de 100 mil pessoas, e vão se espalhar por todo o mundo, e se vocês têm mesmo vontade de ser uma igreja relevante, impactante, a primeira coisa, fechem-se e busquem um derramar de um dom de amor, de compaixão. E quando você vê que aqui dentro isso não vai acontecer, sai daqui e vai para as ruas. Vai andar no centro da cidade, vai para a Cracolândia, vai lá na delegacia da mulher e vê as mulheres cheias de hematoma e vê o que está acontecendo na família. Vai na Universidade Federal, fica ali no DCE, vai lá e vê aqueles moços fumando maconha, injetando droga dentro da sua Universidade Federal. Vai lá no IBGE e veja quantos 1000 divórcios vão acontecer esse ano, quantas famílias quebradas. Vá nas clínicas de aborto e olha o lixo lá atrás, e você vai ver feto. E se o seu coração não quebrar disso aí, vai numa boca de droga que você vai ver os moços ricos que têm tudo da classe média, parecendo zumbi, porque o vazio deles faz eles atrás de droga. Sabe, muitas vezes eu pego a minha igreja e vou para a rua, eu vou andar na rua e falar assim, aí volta, agora tem compaixão? Tem. Irmão, o mundo está desesperado e precisa desesperadamente de um avivamento. E a igreja é a resposta, a igreja é a única esperança para o mundo. É a única, só que eles não querem a instituição, eles querem a comunidade, eles querem relacionamento. E nós então somos discípulos de Jesus, que amam a Deus, que ama as pessoas, pode ir mais uma vez, e que faz discípulos. O número 1 é amar a Deus, passo número 2 é ensinar as pessoas a amarem pessoas, número 3, treiná-las, focá-las em fazer discípulos, e pode clicar mais uma vez, e aproximar as pessoas de Deus, e gerar essa intimidade. Esse é o que nós fazemos, pode passar. E como nós fazemos isso? Como nós fazemos discípulos? Só tem uma maneira. Pode ir, por favor? Pode ir, por favor. Ele disse, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei. Pode passar, irmão. Aquela verde lá, na mudança, ela sumiu. Esse é o coração das células. Qual é o coração das células? O verde desce ali, ó, e põe ali, façam discípulos. Aquilo está por trás, a mesma cor,
verde, verde. Como a gente faz? A gente faz discípulos. O que a célula faz? A célula faz discípulos. A célula faz discípulos. Então agora, a gente precisa dar uma paradinha aqui. Quando Jesus disse, façam discípulos, para quem ele falou isso? Para quem ele falou isso? Para os discípulos dele, tá bom? Beleza. O que os discípulos entenderam? Ponha-se no lugar deles. Você é um dos 12. Jesus disse, olha, eu já vou embora, e eu quero deixar bem claro o que eu espero de vocês. Vocês me amam? Oh, Senhor, vocês acreditam que eu sou Deus? Eu estou vendo o túmulo vazio ali. Eu vi você morto. Eu estou vendo você subir nas nuvens. Não tenho dúvida. Eu não tenho mais razão para viver. Ótimo. Então, o que eu quero que você faça? Discípulo. Tá bom. Então, Jesus fala assim, como você vai fazer isso? Agora me responda, o que eles entenderam? O que eles entenderam? Porque você só vai entender a grande comissão se você voltar para o dia em que ela foi falado, para o dia em que ela foi ministrado, não é? Se você não entender isso, você vai continuar errado, porque até isso nós atrapalhamos. De novo, o que eles entenderam? Você acha que eles entenderam que fazer discípulo seria abrir uma classe de discipulado? Chamando os crentes que estavam ali e dizendo assim, olha, nós vamos para a minha casa, nós vamos ter muita comunhão e nós vamos decorar o sermão da montanha, o sermão profético, nós vamos ser os melhores biblistas que tem e nós vamos nos aprofundar nas doutrinas e você vai entender perfeitamente as cartas de Paulo e eu vou fazer de você um teólogo e um profundo conhecedor. Ei, não foi isso que eles entenderam pelo simples fato que não havia cristãos para frequentar a classe deles. Ninguém era crente. Então, quando Jesus falou, vão e façam discípulos, ele não estava pensando na palavra discipulado como a gente tem hoje, que é ajudar crentes a serem melhores crentes. E a gente pensa que a nossa célula é um grupo de crentes que se reúnem para ser melhor crente, para ser cheio do Espírito Santo, para ser batizado no Espírito, para conhecer a Bíblia, para adorar, para se tornar tão amigos e tão amigos que é como irmão. Não era isso pelo simples fato, não teria crentes para eles ajudarem a ser melhor crente. Todo mundo era incrédulo, todo mundo. Só eles eram crentes. Então eles entenderam perfeitamente que o discipulado, vão e façam discípulos, pregue o evangelho, dê o testemunho, converta pessoas. Então não tem como você pensar que aqueles grupos eram grupos de comunhão. Não tem como você pensar que aqueles grupos eram grupos de aprendizado, de ensino. Não tem como você conceber que vai liderar um grupo para crentes. Onde estão os que Jesus disse para você transformar em discípulos? Por isso, quando a gente começou a nossa célula, eu falei, não, peraí. Todo mundo tem que ter não crente. Se não é não crente, não é uma célula. Não é o que Jesus pensou. Então, eu só deixei que 3 crentes estivessem num grupo. Tudo bem, eles poderiam se reunir para comunhão e oração. Um mês, eles ficaram um mês juntos. E toda a reunião ajoelhavam, botavam nomes na mesinha, 3, 4, 5 nomes e oravam. No dia marcado, todos convidariam os amigos. De repente, existem 15 pessoas ali. 12 não crentes e 3 crentes. Assim começaram as nossas células e nunca mais pararam. Por isso aquele crescimento. Por quê? Porque fazer discípulos, olha lá, ó, o BMW X3 vai no local. Se não quiser, manda entregar lá em casa, tá bem? Se o problema é que o dono sumiu, glória a Deus, eu sabia, eu tinha uma expectativa que Deus ia fazer grandes coisas aqui nesse lugar. Manda entregar. Se não quiser, irmão, eu cancelo a passagem, já vou levando agora mesmo. Não tem problema, dirige a noite inteira, pago. Não, mas não, o IPVA você paga, eu pago a gasolina. Ok, então vai lá, BMW. Vão e façam discípulos. A primeira coisa que a gente faz é, o coração da célula, faça discípulo.
E como então eu agora me movo nesse processo? Laranjado. Vão, então eu saio e vou. Eu vou para onde, gente? Para onde eu vou? Para onde as pessoas não crentes estão. Esse é o problema daquela igreja fechada aqui dentro. Eu me preocupo muito de você gastar seu dom e seu talento fazendo coisas maravilhosas que não é o que Jesus pediu para você fazer, e Ele vai te cobrar vidas. Mas eu me preocupo é que ficando aqui 2, 3, 4, 5, 6 anos, a gente não tem mais amigos lá fora. E a gente nem tem contato mais com as pessoas, porque o nosso mundo se fecha aqui dentro. E nós passamos a ter uma incrível dificuldade de ganhar pessoas para Cristo, porque nós estamos fechados dentro da igreja. Por isso ele diz, vão para onde? Para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho. Para onde? Para o meio dos pecadores. Ah, mas pecador, você é sal, sal tem que misturar. E a gente fala assim, agora que você é crente, sai de perto dos seus amigos. Pelo amor de Deus, volte para os seus amigos. Vá para as escolas, vá para as associações de bairro, vai para as reuniões de condomínio, vai lá, dá um abraço, seja o mais simpático, e as pessoas se encantem com você, mostre a sua luz, verão suas boas obras, e o quê? Virão a sua célula, porque você vai falar, alguém vai perguntar, por que você é assim? Como você é assim? Evangelismo por relacionamento. Você conhece, você confia. Foi o lema da Volkswagen muito tempo. Volkswagen, você sabe que é bom, conhece, você compra de novo. Então as pessoas têm que te conhecer, ver sua família, seu casamento, no seu trabalho, o jeito que você trabalha. O cara sabe, o dia que você convidar ele para vir na casa dele, fala, você, eu acredito, porque eu vejo como você é meu colega, você me ajuda, você não fofoca, você não quer competir para tomar meu lugar. Naquela hora do aperto, você passou para mim, você me deixou ser promovido e eu não fui, e não foi. Gente, nós temos que ser intencionais e estratégicos, indo não é só indo para o relacionamento, indo para diminuir a distância. Ou nós nos tornamos um mundo de amigos de pecadores, como Jesus foi chamado de amigo de pecadores, seu melhor título. Dizia que ele andava com os bêbados, com as prostitutas. Quando foi que alguém falou, o irmão tal estava andando com a prostituta? Melhor uma irmã, a irmã tal estava andando com a prostituta, que nem o irmão dessa igreja seja amigo de prostituta, mas uma irmã, mas amigo de um bêbado, amigo de um cachaceiro, amigo de um cara chato, amigo de uma pessoa esquisita. Ótimo, como é que você vai levar a Cristo? Então a primeira coisa é, vão. Quando essa pessoa se converter e ela declarou Cristo, traga ela e batize na igreja. Não batiza lá na sua piscina, não. Traz ela no processo da igreja, porque ela vai saber, nós temos um pastor, nós temos uma igreja. Então isso é sério. Agora eu estou entendendo de onde vem tanta força que ele tem. Leva ao batismo, e o batismo fala o quê? Testemunho público, comprometimento. Ele tomou uma decisão, mas não está perfeito, está longe. Carrega todas as mazelas, precisa de 1000 processos, e agora ele vai ser discipulado, e agora ele está na célula, e agora ele vai ser discipulado em grupo, é um discipulado intencional. Eu vou firmando as bases, eu vou ensinando os princípios elementares, ele vai me imitando, ele convive comigo, aonde eu vou ele vem. No meu aniversário, eu não convido só minha família, eu convido minha família e meu discípulo, meus discípulos, minha célula. Todo lugar que eu vou, estão os pastores, estão meus melhores amigos, mas a minha célula está. Eu tenho na minha célula homossexual, eu tenho na minha célula 2 pessoas que ainda são viciadas em maconha e não conseguem parar de tomar. Eu tenho na minha célula alguém que chega lá, o cheiro de uísque dele é bravo, a gente tonteia, mas ele está na minha célula e eu abraço, eu amo, eu gosto. Eu tenho gente na minha célula que tem processo na justiça. Eu tenho um da minha célula que é um dos meus melhores amigos, eu fazia reunião de célula no presídio, porque ele ficou preso lá 4 anos. Porque estava envolvido no mensalão. Nós temos que ser amigos de pecadores. Esse cara ficou preso, ficou na célula, não ficou firme. Mas todos os seus 4 filhos, homens, se converteram, estão na igreja. Porque viram o nosso amor com o pai deles. O pai não aguentou a onda, se envolveu com uma moça lá, está lá.
mas os filhos estão na igreja, e suas esposas estão na igreja, e seus filhos vão crescer na igreja. Por quê? Porque não tem como não dar fruto. Então ele disse, vão, não é? Ensinando-os a obedecer, não é ensinando, mas é confrontando, dizendo, não é assim que a gente faz. Ei, que coisa feia. Olha, eu não faço assim, eu parei de fazer, mas como eu não consigo? Ajuda, acolhe, demonstra. Pode passar, por favor. E o resultado é multiplicação, impossível. O resultado é a multiplicação. E a gente tem multiplicado, pode passar. E a gente tem um monte de célula, em todos os lugares. Então indo como? Indo nos pequenos grupos, a gente vai. Então note bem, a gente tem o nosso culto de domingo, mas tem o nosso culto da semana, só que ele é pequenininho. Ela tem exatamente o DNA da igreja. Ela tem exatamente, é a mini igreja, é a própria central. Tudo que uma igreja tem, ali tem. Ali tem palavra, ali tem comunhão, ali tem disciplina, ali tem risada, ali tem amor, ali tem comer juntos, ali tem um ajudar o outro, ali tem o uso dos dons. É ali que o meu dom aflora. Meu dom de misericórdia, meu dom de evangelismo, meu dom profético, de orar, meu dom de encorajar. No pequeno grupo, as pessoas se tornam extraordinárias. E a gente vai, pode passar. E a gente vai online se precisar. E nós temos 10% das nossas células no Zoom, porque da pandemia ficou. Durante a pandemia, irmãos, todas as igrejas fecharam, nós fomos obrigados a fechar. Em uma semana, todas as células foram para o Zoom. Nós ganhamos 9 mil novos membros só nos 10 meses de pandemia. 9 mil. A minha célula começou a pandemia com 18 pessoas, terminou a pandemia com 130. Eu tive que comprar um Zoom profissional. A minha célula multiplicou em 6 células de 20. 6 células só durante a pandemia, e toda a igreja fez isso. Porque o povo estava desesperado. Nós chamamos as nossas células de unidade intensiva de vacinação. Nós temos a vacina. E todo mundo falou, tem vacina, tem vacina. E o pessoal veio tomar vacina. E eu falei, só que o vírus que a gente combate é o pior que o Covid. É o do pecado. E aí as pessoas entenderam, tem algo me matando, pior do que o Covid. O pecado. É por isso que eu sou assim. E foi tão fácil. E as pessoas pulavam na tela do computador. Pulavam. Aí você fala assim, mas estão todos lá agora. Todos liderando células. Todos. Irmão, quantos benefícios da gente ter os pequenos grupos? Pode passar. E a gente batiza as pessoas. E a gente tem uma grande sede campestre. E a gente tem uma piscina enorme. E a gente batiza um mundo de gente lá. E batizamos também nos vários prédios. Não temos aqui dentro, mas temos lá fora, batistérios. Batizamos no Colégio Batista, que tem um batistério enorme. Onde tem água a gente batiza. Porque a gente está batizando as pessoas. E a gente prepara, e elas vêm para o batismo. E o batismo não é a formatura, é a matrícula. O batismo não termina, o batismo é um casamento com Jesus, mas para amá-lo agora, para construir agora. Quando eu casei com a minha esposa, eu não me formei em casamento, eu me matriculei em casamento. Não foi fácil a caminhada, mas eu perseverei, e ela mais ainda. 41 anos de casado, por quê? Porque eu me casei, eu botei uma aliança. E quando alguém se batiza, ele diz, agora é para valer. E nós batizamos pessoas, pode passar. E a gente batiza, e a gente ensina as pessoas a obedecerem. Não só no Brasil, porque ele diz em todas as nações. Olha a gente ensinando ali. Opa, debaixo de uma árvore. A árvore nem está muito boa não, mas ali é Angola. Nós temos mais de 2.500 membros da nossa igreja central Angola. Células desse tipo. Eu fui dirigir uma célula lá na Planalto Angolano, onde nós temos uma igreja. Temos 6 igrejas. E a célula que eu dirigi não foi fácil, porque era mista. E as mumuílas não usam blusa. Elas estão no sombreado. E elas com o peito de fora, e eu dirigindo célula. E foi muito legal eu botar a lição de célula assim na minha cara, assim, né?
Eu só ficava assim, ó. Não posso, é porque eu estou misericórdia. Eu sou assim, ó, Espírito Santo. Mas lá no meio dos mumuílas, porque a igreja transborda. Nós temos igrejas no Piauí, nós temos igrejas no Maranhão, na cidade de Codó, Caxias, lugares de maior macumbaria do Brasil inteiro, os maiores feiticeiros, pai de santo do Brasil. Nós estamos lá, fomos nos lugares mais difíceis. Sabe como a gente planta uma igreja? Células. Sabe como a gente planta as 14 igrejas em Belo Horizonte? Pegamos 100 células das nossas igrejas e enviamos para lá, e elas multiplicam. Sabe como a gente abre igreja na Europa, na América do Sul? Envia líder de célula. Quando ele chega em 10 células, 100 pessoas, a gente arruma um local e aí a instituição aparece. Mas a vida da igreja é na comunidade. A gente ensina a obedecer. A gente ensina a obedecer. Pode passar. Em tantos lugares do mundo, a gente multiplica tudo. Multiplica discípulos, multiplica células, multiplica as igrejas. Obrigado. É assim que nós fazemos. É assim que nós fazemos. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. É um paradigma de 1700 anos. 1700 anos. Mas o que Deus está fazendo hoje é uma nova reforma. O que está acontecendo é sobrenatural. E a mesma dificuldade que parte enorme da Igreja Católica teve de entender que Lutero e os demais reformadores estavam recebendo um sopro renovador, era um movimento de Deus. Eles não entenderam, vestiram a sua blusa e não deixaram que a unção os bronzeasse. Eles deviam ter tirado as blusas deles, mas eles botaram protetores solares e resultado, a igreja morreu. E a Igreja Católica, que eu respeito demais, eu não estou criticando, ela foi dominada pelo que se chama instituição, e no meio da instituição todos os problemas humanos aparecem. Por isso a Igreja Católica tem tão baixa credibilidade e só diminui no mundo inteiro. A Igreja Evangélica não está longe disso, porque nós também estamos criando a nossa instituição. Aquilo que há 100 anos atrás os missionários chegaram pensando em transformar o Brasil numa nação evangélica, hoje vai se perdendo, porque a gente começa a se institucionalizar. A gente quer ganhar o país pelo poder político, a gente quer ganhar o país fazendo almofadinha, guarda-sol, mas a gente não quer sentar com pessoas e voltar ao processo de Jesus. A proposta de uma igreja no templo, uma instituição, mas uma comunidade de intimidade, não é nova, não é uma doideira dos dias de hoje, não é um movimento do MDA ou do G5 ou do DNA, é Bíblia. Funcionou e vai funcionar em qualquer lugar. Por quê? Porque é o processo de Deus. Depende basicamente que você tenha uma experiência com Deus, não depende de um chamado do pastor. Uma conferência como essa, o pastor não quer que eu ensine a parte prática, como funcionar. O que ele acredita é que Deus vai botar alguma coisa no seu coração. E sabe o que Deus quer colocar no seu coração? Amor. Amor por Ele, a ponto de dizer, seja feita a sua vontade. Você acha mesmo que Jesus queria ir para a cruz? Você acha que ele estava morrendo de vontade de meterem prego nele e ser cuspido e enfiar uma lança vazando no seu peito? Claro que ele não queria, ele até pediu ao Pai, mas ele amava tanto o Pai que ele disse, eu pago o preço, eu farei por amor. E meu pedido é que o amor de Deus caia no seu coração tão poderosamente que você não tem outra coisa a fazer senão seja feita a sua vontade. Sabe o que ele vai dizer? A minha vontade, tem 2000 anos que eu já falei, é fazer discípulos. Se você não faz discípulos, você está pecando. E se você está pecando, um abismo vai separando você de Deus. A gente rotula que pecado é pecado de prostituição, de mentira,
mas a Bíblia fala de pecar por omissão, por desobediência. É pecar fugindo. É como Jonas, que Deus chama ele para ir para Nínive, para liderar uma célula, e ele prefere ir para Tarsis. Ele vai para o lugar do conforto ao invés do lugar do desafio. Ele vai para o lugar da escolha dele do que o projeto de Deus. E ele vai enfrentar um maremoto. E muitos de vocês podem estar enfrentando ventos contrários e maremotos, simplesmente porque estão andando e firmando e fincando posição contra a vontade de Deus. A vontade de Deus é clara. O que a igreja faz? Discípulos. Como ela faz? Indo, envolvendo com os não crentes. Então, se você já é um dos 170 líderes dessa igreja, eu te desafio. Mas imediatamente, não perca um minuto, senão você pode estragar tudo. E você pode ser um vírus que atrapalha todo o processo de Deus aqui. Pare de fazer uma célula de comunhão. Pare de discipular crente. Fazer discípulos, nós tiramos a parte do evangelismo. Deus não separou. Deus não separou, Ele disse que discipulado é evangelizar. Depois batizar, afirmar, lançar as bases. Depois inserir dentro da comunidade e treiná-lo e gerar um crente saudável e enviá-lo para ele também fazer discípulos que façam discípulos que façam discípulos. E é uma exponencial. É uma exponencial. Então Deus não é burro. Deus sabe qual é o caminho. Deus sabe qual é o caminho. Então hoje eu queria chamar você que já é um líder de célula. Hoje, o que é que essa conferência vai fazer? Agora eu vou fazer dia do amigo todo dia. Capricha um pouquinho mais no lanche. Pede para um, fala: fulano, na nossa célula você vai dar o seu testemunho de conversão, hein? Tá bom, tá bom, tá bom. E aí vai ligar para todo mundo. Gente, tem que trazer um convidado não crente. Tem que ter, é aquela cadeira vazia. Todo dia tem que ter visitante. Todo dia. Nós medimos nas nossas células semanalmente quantos visitantes foram. Se esse número baixa, a gente segue o alarme e começa a gritaria. Semana passada, no nosso sistema Célula In, nós tivemos 7.200 visitantes. É impossível que um não se converta. Então, todo dia vai se convertendo, gente. Todo dia vai se convertendo. Irmão, por favor, não faça uma célula para crente. Senão, é instituiçãozinha. É a gente fechado e preso ali na mesma prática daqui. Célula significa arejar a igreja. Invadir os espaços que não são ainda dominados. É ponta de lança. Faz a sua célula evangelística. Se você não é ainda um líder em treinamento, pelo amor de Deus, matricule-se na escola de líderes. Tem uma escola de líderes aqui? Como? Lidere. Meu Deus, que nome mais lindo. Lidere. E diga: eu quero liderar. Lembra da irmã Terezinha? Se você falar mais, eu lembro da irmã Terezinha. Lidere. Eles vão te treinar. E vai para a sua célula e fala: ô líder, eu sou seu auxiliar, conte comigo, me dá oportunidade, me treina. E ele vai te treinar. Você vai fazer, ele vai te observar. Vocês vão fazer juntos. Ele vai fazer e você vai observar e vai corrigir. Não, melhor aqui. Depois ele vai fazer sozinho. Você vai aplaudir, ajusta mais e manda ele para metade da célula. Multiplica, 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 multiplica. E é assim que vocês vão multiplicar discípulos. Está entendendo? Meu tempo já acabou. Então, vamos ficar de pé para a gente orar? Eu que vou falar depois mesmo. Então, ninguém vai reclamar, não é? É porque aqui é assim, eles tiram a pele e picam você, entendeu? É ontem, hoje e hoje, entendeu? E o meu amigo egípcio está lá no hotel dormindo, descansando. Ontem estava, entendeu? Ontem estava, hoje está. Eu falo: o homem não vai trabalhar, não? Pô, traz o cara lá do fim do mundo, o cara está passeando aqui. Ô, irmão, pelo amor de Deus, eu não tenho idade para isso, não. É 65 anos, o homem não tem mais respeito ao idoso. Mas então, vamos orar ao Senhor. Levante sua mão direita. Você não pode nem levantar uma mão, porque está de
Você está de protetor solar, né? Não quer se envolver, né? Se levantar a mão, Deus pode ver, né? Eu espero que Ele veja mãos levantadas e mãos não levantadas, porque às vezes o orgulho faz você falar: não faço, eu não sou gado de rebanho. Não é mesmo, mas é ovelha, e ovelha ouve a voz e obedece e segue. Levante sua mão e diga: Senhor, eu estou disposto. Passa o teu movimento de renovação pela minha vida e usa-me, Senhor. Novamente eu me comprometo com a minha igreja local, com o teu projeto redentor, com o teu chamado. Se o Senhor está procurando alguém para alcançar meu filho, meu colega de trabalho, meu colega de escola, minha vizinha, não precisa mais procurar. Sou eu, Senhor. O Senhor já achou. A partir de hoje, eu sou um fazedor de discípulos. Eu sou um fazedor de discípulos. Me capacita, me dá poder e coragem. Em nome de Jesus. Amém. Pode abaixar sua mão e faça assim agora, como alguém que vai receber. Pai, eu quero pedir, Pai. Não, pode deixar aqui, eu que vou orar agora. Obrigado. Obrigado. Você acredita que a palavra de Deus é verdade? Pois Paulo disse aos Romanos que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Sem amor, ninguém vai liderar uma célula bem. As pessoas querem de um líder que ele ame os seus liderados. Se você vai liderar uma célula, sabe as 3 coisas que as pessoas esperam de um líder. Primeiro, que você tenha visão. O que nós estamos fazendo aqui? Você tem que explicar claro, essa célula é para isso. Daqui a um ano nós vamos multiplicar. Esses são meus líderes de treinamento. Cada um de vocês vai ganhar seus amigos, seus colegas. Nós vamos crescer em fé, vamos multiplicar, vamos aprender, vamos ter experiência com Deus, mas nós vamos alcançar uma outra célula. Visão. Eles esperam de você fervor, paixão. Ou seja, eles têm que ver em você uma atitude. Um líder desanimado, ninguém acredita que a visão dele é verdadeira. E terceiro, eles querem saber se você ama a eles. Se você está ali usando-os ou você está ali para o bem deles. Eles sentem isso. E amor é o que multiplica. Amor pelo não crente, quando ele chega, não importa o cheiro, a cor, os trajes, ele é honrado com o melhor lugar, com o sofá mais limpo, com o carinho mais extremado, e o amor vai quebrar. Então, nós somos de amor. Não existe visão de igreja relevante se o povo de dentro dessa igreja não está queimando de amor. Então deixa o amor de Deus encher você. Peça o batismo de amor. É o mais poderoso batismo, e ele não é direito só dos pentecostais, nem dos tradicionais ou históricos. É de qualquer um que é nascido de novo. É o amor, ele é o fruto do Espírito. Senhor, eu oro agora, Pai, por um milagre, uma transferência do amor infinito, eterno, que está por toda a terra, seja agora concentrado em cada coração aqui, jovem, moça, rapaz, homem, idoso. Ó Deus, não importa, Senhor, que o amor do Senhor, fresco, genuíno, sacrificial, imparável, ó Deus, que o amor do Senhor, ó Deus, seja derramado aqui, Pai. Seja derramado em cada coração, ó Deus, e que nós possamos receber, ó Deus, a palavra que Jesus deu para Pedro. Então, Pedro, apacenta meus cordeirinhos. Pai, faz de cada um aqui um apacentador, um pastor, Pai, um líder de célula, líder em treinamento que cuida muito bem, ganha e cuida, e zela, e discipula, e multiplica. Senhor, derrama o teu amor. Eu peço combustível, enche agora os tanques aqui, Pai, do grande combustível da multiplicação, a compaixão, o amor. Deus, um batismo de amor, que, ó Deus, como ondas de línguas estranhas, que os apóstolos saíram, ó Deus, falando pela rua e chamou a atenção,
que ondas de amor venham, Pai, e eles saiam para as ruas e todo mundo saiba o que aconteceu com essa pessoa. Nunca ninguém falou assim comigo, nunca convidou desse jeito, nunca me deu tanta atenção. Deus, que todo mundo veja, Pai, que algo soprou aqui e que um dom foi derramado. Eu quero pedir uma mudança completa do jeito de falar, do jeito de tratar em casa, do jeito de ser marido, ser esposa, ser filho, Deus, de ser amigo e colega. Deus, que o amor seja a nossa marca e esse amor transborde dentro das nossas células e seja o grande laço que prende as pessoas e os traz para Cristo. Senhor, nós te amamos, nós amamos as pessoas com o teu amor e pedimos que nos faça fazedores de discípulos, no nome de Jesus, amém, 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 amém.